Skinner é o fundador do behaviorismo radical, a filosofia que dá sustentação à ciência da análise do comportamento. Em vídeos anteriores, já estudamos vários aspectos da abordagem behaviorista. Nesse vídeo, faremos uma síntese da visão de Skinner a respeito do ser humano. Skinner, sem dúvida, defende uma visão determinista da natureza humana, ou seja, conceitos como livre-arbítrio e escolha pessoal não têm espaço na análise behaviorista, pois as pessoas não são livres, são controladas por forças ambientais. Ora, mas no livro Comportamento Verbal, Skinner afirma que os homens agem sobre o mundo, modificam-no, e, por sua vez, são modificados pelas consequências de sua ação. Bom, se os homens agem sobre o mundo, isso significa que existe livre-arbítrio e escolha pessoal. Afinal, o homem toma espontaneamente a iniciativa de agir sobre o mundo, certo? Errado. Na visão de Skinner, o homem age sobre o mundo, sim, mas ele não age sobre o mundo movido por causas internas e espontâneas. Não. As causas da ação do homem podem ser rastreadas até suas fontes que estão fora dele. Veja só. Se Joana organiza sua sala de estudos para poder estudar melhor, ela está agindo sobre o mundo. Mas a Joana não faz isso movida por uma causa interna. Em algum momento, ela foi informada pelo mundo externo que uma sala de estudos organizada pode favorecer sua concentração e facilitar o acesso aos seus materiais. Outro exemplo, se o Fernando leva o seu carro com problemas em uma oficina mecânica, ele também está agindo sobre o mundo, mas o Fernando não faz isso movido por uma causa interna, e sim porque, em algum momento, ele foi informado pelo mundo externo de que é necessário um mecânico para consertar um carro com problemas. Quando as pessoas controlam suas próprias vidas, elas o fazem porque foram instruídas a interferir no ambiente externo para que, de alguma forma, essa interferência traga resultados concretos e satisfatórios. Nós nos instruímos pelo contato com pessoas mais experientes, pelo estudo e pela experiência de vida que tende a reforçar os comportamentos que trazem melhores resultados. O comportamento humano é extremamente complexo, mas ele funciona de acordo com determinadas leis. Até meados do século XIX, muitas pessoas acreditavam que vermes surgiam espontaneamente nos corpos dos animais mortos, num processo de geração espontânea. Obviamente, essa explicação não correspondia à realidade. As larvas não surgem espontaneamente, elas surgem dos ovos deixados pelas moscas. Na visão de Skinner, a geração espontânea das larvas era uma explicação tão fictícia quanto é hoje a explicação da geração espontânea do comportamento. O comportamento casual ou aleatório pode parecer resultado de livre escolha, mas não é. Ele é resultado de variáveis ambientais e genéticas. As pessoas não são autônomos, a ilusão de autonomia persiste devido ao entendimento incompleto a respeito da história de vida das pessoas. Então, se eu vejo a Joana organizando sua sala de estudos, eu posso achar que isso é um comportamento autônomo e espontâneo, se eu ignorar que foi o Cláudio quem lhe deu essa dica na semana passada. Note que quando as pessoas falham em entender um comportamento, elas o atribuem a algum conceito interno, como o livre-arbítrio, valores ou motivações. Vale a pena ressaltar que Skinner aceita que as pessoas são capazes de refletir sobre seus próprios comportamentos, mas ele também afirma que essa capacidade de reflexão é um comportamento que está submetido às mesmas leis que os demais, não ao livre-arbítrio, e que tal comportamento pode ser observado e estudado como qualquer outro. Apesar de Skinner ter uma visão determinista da natureza humana, ele é bastante otimista. Como o comportamento humano é modelado pelos princípios do reforçamento, nossa espécie é muito adaptável.
pois de todos os comportamentos emitidos, são aqueles que trazem os resultados mais satisfatórios que tendem a se repetir no futuro. Então, as pessoas aprendem a viver de forma mais harmônica com o seu ambiente. Skinner sonha com uma sociedade idealizada na qual as pessoas se comportariam da forma mais amorosa, democrática, independente e benéfica. Evidentemente, Skinner sabe que as pessoas não são assim por natureza, mas ele também sabe que as pessoas não são naturalmente más. Dentro dos limites estabelecidos pela hereditariedade, as pessoas não são boas nem más. Elas são flexíveis em sua adaptação ao ambiente. Se uma pessoa geralmente se comporta de modo altruísta, ou seja, em benefício dos outros, isso significa que esse comportamento foi reforçado previamente. Da mesma forma, se uma pessoa se comporta de maneira covarde, isso significa que os benefícios da covardia superam as consequências aversivas. Então, as pessoas podem ser ensinadas a alterar as variáveis ambientais de modo que o ambiente favoreça a ocorrência dos comportamentos mais desejáveis. Os comportamentos, segundo Skinner, são causados pela história de reforçamentos vividos por cada pessoa, assim como pela genética da espécie e pela evolução da cultura. Mesmo os comportamentos encobertos, ou seja, aqueles que não podemos ver, como os pensamentos e as emoções, são determinados por esses fatores. Nenhum comportamento surge espontaneamente. A genética, na visão de Skinner, desempenha um papel importante no desenvolvimento da personalidade, mas ele sustenta que essa personalidade é fortemente moldada pelo ambiente, particularmente o ambiente social. Ou seja, como espécie, os seres humanos desenvolveram as formas de comportamento atuais devido aos fatores ambientais que selecionaram tais formas de agir como as mais satisfatórias. E no ambiente em que vivemos hoje, que inclui estrutura familiar, experiências vividas com parentes e amigos, sistemas educacionais, organização governamental e por aí vai, todas essas forças sociais desempenham um papel extremamente importante no desenvolvimento da personalidade humana. Então, tais forças não devem ser deixadas ao acaso. A personalidade ideal, na visão de Skinner, é a mesma idealizada por Carl Rogers e Abraham Maslow, quer dizer, uma personalidade confiável, compreensiva, calorosa e empática. De toda forma, para Skinner, os meios que favorecem o desenvolvimento desse tipo de personalidade não devem ser deixados ao acaso. Eles devem ser especificamente planejados e incorporados às estruturas sociais.